pessoal, meu nome é Diego Rodrigues e nessa primeira parte dos vídeos eu vou abordar algumas guitarras aqui, as mais clássicas, os modelos mais clássicos. Eu vou te apresentar as principais características delas e os tipos de som que você pode alcançar utilizando esses estilos de guitarras mais comuns que a gente tem no mercado hoje em dia. Eu vou te ajudar a entender como funciona o seu instrumento e te dar algumas dicas, algumas ideias para que você possa estar personalizando e encontrando o seu som na sua guitarra, certo? Para começar essa série de vídeos, primeiramente eu tenho que começar a falar sobre os principais modelos de guitarras disponíveis no mercado. Para isso eu resolvi trazer os dois modelos mais famosos que proporcionaram todas as outras marcas a chegarem onde estão hoje, que são os modelos Les Paul, e aqui do meu lado eu tenho uma Stratocaster, certo? Eu escolhi, na verdade, começar pela Les Paul, porque a Les Paul é considerado o primeiro modelo de guitarra sólida no mercado. E eu vou apresentar para vocês as principais características desse modelo de guitarra. Como eu já disse, o corpo é sólido. Aqui a gente vai ter uma ponte fixa, dois captadores duplos, chamados de humbucker. Também a gente vai ter aqui dois controles de volume independentes, um para cada captador, e dois controles de tonalidade, um para cada captador. Aqui a gente tem a chave seletora, onde a gente vai poder escolher qual dos captadores a gente vai usar, certo? O headstock, nós temos esse padrão 3 tarraxas para cada lado, e é basicamente isso. Aqui vamos começar pela chave seletora, selecionar para baixo, tudo para baixo. A gente vai selecionar o captador da ponte. A gente vai chamar da ponte porque ele está mais próximo da ponte da guitarra. No meio, ele vai estar selecionando os dois captadores juntos, que é o da ponte e o do braço. E todo para cima, o captador do braço, que está mais próximo do braço da guitarra, certo? Agora para os controles da guitarra. Vamos lá. Como eu disse, nós temos um controle de volume independente para cada captador. Esse aqui de cima a gente controla o captador do braço, e esse de baixo a gente controla o captador da ponte. E essa lógica segue nos controles de tonalidade. O de cima, o captador do braço, e o de baixo para o captador da ponte, certo? Bom, continuando, eu resolvi trazer aqui o segundo modelo que eu considero mais famoso de guitarra, que seria a Stratocaster, e eu vou apresentar algumas características dela que diferem da Les Paul. A primeira delas, como a gente pode ver, é a ponte. Nesse modelo, que é o mais famoso, ela possui uma ponte móvel que a gente pode modificar o som da guitarra usando essa peça aqui, que é a alavanca, da seguinte forma. Vou tocar um acorde aqui e vou utilizar a alavanca para vocês verem. Mesmo desplugada, dá para ver a diferença no som que faz, né? E outra característica bem importante desse modelo de guitarra, da Stratocaster, são os captadores. Diferente da Les Paul,
nós temos 3 captadores. E aqui nós temos o captador da ponte, o do meio e o do braço. Quanto aos controles, nós temos aqui um controle de volume para todos os 3 captadores, o que também já difere da Les Paul, que são controles individuais, e 2 controles de tonalidade, um para o captador do meio e o outro para o captador do braço, certo? Aqui nós temos outra diferença também, que é a chave seletora de captadores. Essa chave, ela possui 5 posições, que é totalmente para baixo a gente seleciona o captador da ponte. Aqui nós temos a segunda posição, que é a intermediária. O que isso significa? Que a gente vai selecionar o captador da ponte e o captador do meio em conjunto. Na terceira posição, nós temos o captador do meio sozinho. Na quarta, nós temos o captador do meio misturado com o captador do braço. E por último, na quinta posição, nós temos só o captador do braço. Quanto à tonalidade, nós temos nesse modelo que foi ligado padrão, esse botão de tonalidade controla o captador do meio e esse controla o captador do braço. O captador da ponte, na ligação padrão, não tem controle de tonalidade. Quanto ao headstock, ou a mão, a gente costuma chamar aqui no Brasil de mão da guitarra, outra diferença, nós temos as 6 tarraxas em linha, ou seja, uma do lado da outra. Bom, estou aqui com as 2 guitarras que a gente vai trabalhar ao longo dessa série de vídeos e eu gostaria de apontar algumas outras pequenas diferenças que existem entre esses 2 modelos. Por padrão de construção da Les Paul em relação à Stratocaster, ela possui uma escala menor. Não é raro você ouvir que Les Paul é mais confortável ou mais fácil de tocar. Isso justamente se deve à escala da Les Paul ser mais curta. O que isso significa? Significa que a distância entre a ponte, que é onde a gente começa a ter o som da guitarra, até o nut, ela é menor do que a distância que nós temos na Stratocaster. Logo, o que acontece? A gente precisa de menos tensão nas cordas para afinar na Les Paul do que na Stratocaster. Você afinando a sua Les Paul no mesmo padrão de afinação do que a Stratocaster, mesmo calibre de cordas, a Stratocaster ela vai parecer um pouco mais pesada, mais dura de tocar do que a Les Paul. A Les Paul nesse sentido é um pouco mais confortável, mas ao longo dos vídeos eu pretendo mostrar algumas regulagens em que você possa adaptar tanto a Strato quanto a Les Paul ao seu estilo de tocar. Bom, como essa série de vídeos tem uma proposta de possibilitar que você faça regulagem no seu instrumento, do nível básico até de repente até o mais avançado, eu quero falar um pouco sobre o que seriam essas regulagens. Por exemplo, a gente vai abordar aqui nessa série sobre tensão das cordas, corda mais pesada, o tipo de afinação que você pode usar, a altura das cordas, o tipo de captador, de repente, que você pode estar modificando, trocando na sua guitarra, a ponte, o
tipo de ponte para cada estilo de música que você vai tocar, e é basicamente isso. A minha ideia aqui é te ajudar a extrair o máximo do que o seu instrumento pode te oferecer e a te ajudar realmente a entender como ele funciona, como você pode regular ele para te oferecer todas essas possibilidades.